E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Freeblader. E hoje galera, eu tô trazendo um vídeo bem diferente do que eu tô acostumado a trazer aqui no canal. Hoje eu quero trazer um vídeo mais focado no anime de Beyblade Burst, né? Tô trazendo mais vídeos de Beyblades em si, mas eu quero trazer mais esse conteúdo do anime, da história de Beyblade Burst. Não só Beyblade Burst, né? Eu quero trazer outras gerações, outras temporadas também. Mas Beyblade Burst eu cresci assistindo ela, então eu tenho mais base para explicar sobre isso. E bem, nesse vídeo eu quero explicar mais sobre o protagonista de Beyblade Burst, o Valt Aoi. Valt Aoi, que é simplesmente o melhor protagonista de Beyblade Burst pra mim, eu não tenho dúvida disso. Outros falam que é o Aiga, outros falam que é o Hikaru Ryuga, mas eu prefiro o Valt, né? O primeiro, é o clássico. E também o Valt é um personagem muito interessante, é um personagem muito legal de assistir. Ele é carismático, ele é alegre, gentil, é tudo que um protagonista legal pode ter, né? E nesse vídeo eu quero falar sobre isso, sobre o Valt, sobre toda a trajetória dele como personagem. Não quero explicar muito o que ele fez na história, mas sim o que ele é na história. Valt Aoi no começo de Beyblade Burst é só uma criança, ele ainda está acostumando, se desenvolvendo, tanto como personagem, tanto como Blader, né, em si, porque ele começa sendo um personagem bem inexperiente, um personagem bem fraco comparado aos outros. Por exemplo, o Shu que era uma referência gigantesca para o Valt no começo, porque ele era como se fosse o objetivo, né, do Valt. Um dia ele queria ser aquilo que o Shu é, aquele Blader super forte, super dedicado, aquele Blader que não se deixa abalar pelos outros. E Valt no começo sempre era essa pessoa meio cabeça quente, né? Alguém falava mal dele, ele já partia pra cima, querendo discutir, querendo fazer aquilo. Mas com o decorrer da história ele percebeu que as coisas não são resolvidas assim. Então é bem legal ver esse desenvolvimento que ele teve, tanto como personagem, tanto como Blader. Porque isso mostra uma evolução do personagem, não fica tudo a mesma coisa. Coisa que eu senti falta nos próximos protagonistas, né? Tipo o Aiga, o Drum, o Hikaru Ryuga, Bell principalmente, porque são protagonistas que são de uma temporada só, então não deu para desenvolver muita coisa sobre eles. Já o Valt, ele já veio desde a primeira temporada, então teve muito mais tempo de elaborar uma história, elaborar um contexto, toda uma trajetória para ele. Mas Valt sempre foi um cara muito carismático, né? Ele sempre foi um cara muito amigável com os outros. Ele sempre chamava muita atenção para onde ele ia. Ele sempre fazia amigos muito fácil. Mesmo os adversários dele, né? Que não gostavam muito dele, ele conseguiu fazer um jeito de trazer pro lado dele, ser um amigo dele. E isso é bem legal de ver na história, porque pessoas que ele odeia no começo, né? Porque, por exemplo, o Daigo começa humilhando ele, fazendo pegadinha com ele ali, desmontando o Valtryek, aí ele fica com raiva, passa todo aquele momento que ele fica chateado, né, com a atitude do Daigo, mas depois de um tempo eles viraram amigos, viraram praticamente melhores amigos, né. Então isso é uma coisa muito legal de perceber no Valt. Ele é sempre uma pessoa muito alegre, muito chamativa. É uma pessoa que em qualquer lugar que ele vai chama atenção, ele consegue fazer amigos. Mas claro, né, isso é um anime, né, uma história. A maioria dos protagonistas são assim, por exemplo, o Goku, o Naruto, o Luffy. Qualquer protagonista de anime hoje em dia tem que ter essas características para poder chamar atenção, não só na história, mas sim do público. A pessoa que vai consumir aquela história, que vai se apegar àquele personagem, ao universo. Então sempre tem que ter isso em um protagonista, e o Valt faz muito bem. Mas como eu disse, o Valt sempre foi uma pessoa muito fraca, muito inexperiente, né? Mesmo no jogo que ele gosta, né, que ele quer ser um profissional um dia, um Blader, ele sempre foi muito impulsivo, agia muito pela emoção, não pela razão. Isso que foi resolvido muito ali em Beyblade Burst Evolution, com a ajuda do Free, com a ajuda do pessoal do BC Sol, com a ajuda do Shu também, né? Todo aquele arco do Red Eye, do Olho Escarlate. Isso deu uma profundidade muito maior pro Valt, né? Como personagem, como parte daquele universo, né? Da história em si. Porque um personagem vazio, a gente não sente apego a ele. A gente olha assim, tá ali, é um figurante, é um NPC. Mas quando o personagem tem emoções, tem objetivos, tem princípios, a gente consegue se apegar mais, a gente se enxerga nele. Ainda mais o Valt, né, que é uma criança inocente, é uma criança inexperiente, uma criança que ainda tá crescendo. Coisa que o anime, ele pega muito pra esse lado, né? Ele tenta mostrar sempre o Valt sendo meio raivoso com qualquer atitude, qualquer reação que ele tem aos outros. Também ele tentando aprender as coisas, não conseguindo, ficando nervoso. É sempre assim, essa é a base de Beyblade Burst.
Mas no fim ele sempre conseguia fazer aquilo que ele queria. Ele sempre conseguia fazer aquele objetivo que ele estava tentando. Ele passou semanas treinando para um campeonato, ele foi lá e conseguiu fazer aquela manobra que ele queria. Claro, com a ajuda dos seus amigos, com a ajuda de pessoas que foram ali aconselhar. Tem até uma cena muito engraçada que é a mãe dele treinando ele, né? Ela colocando ele para limpar a casa, falando que é um treinamento de braço, colocando para puxar grama do quintal, falando que é um treinamento para ajudar no lançamento. Essa cena é bem engraçada no mangá e no anime. Então por isso o Valt é um dos meus personagens favoritos de Beyblade Burst. Ele sempre mostra essa pessoa que ele é, né? Tipo, ele sempre é alegre, sempre entrega aquilo que a gente quer ver nas pessoas reais de hoje em dia. Coisa que hoje em dia a gente não encontra tão facilmente. E mesmo quando ele cresce, lá pro final da geração de Beyblade Burst, onde ele já tá mais adolescente, onde ele já tá mais crescido, mais experiente como Blader, como pessoa, ele ainda mantém essa essência que ele tem desde o começo, sempre sendo alegre, sempre sendo essa pessoa gentil. Claro, ele cresceu, ele tem problemas que vai resolver, ele já foi o melhor Blader do mundo, então é uma responsabilidade que ele ganhou, né? É a vida adulta chegando, é essa trajetória, essa transição que ele tá passando na vida. Então é isso que eu quero dizer nesse vídeo, né? Beyblade Burst é um anime muito legal, é um anime que eu mesmo cresci assistindo e eu sempre tenho um carinho muito grande por ele. Eu prefiro algumas temporadas mais antigas do que as recentes, porque os novos protagonistas não me apegaram tanto como o Valt. E eu sempre acompanhei desde o começo o Valt, a trajetória dele. Então quando mudou, pra mim eu meio que perdi um pouco da graça do anime. Mas é isso, o Valt, ele pode servir de exemplo para pessoas como nós aqui no mundo real. Ele, mesmo sendo um personagem que não existe, um personagem que tá ali só na ficção, ele ensina pra gente coisa que a gente precisa aprender, coisa que a gente não aprende assim tão facilmente, a gente tem que viver para aprender. O Valt me ensinou a ser uma pessoa mais alegre, uma pessoa focada, uma pessoa que foca e acredita naquilo que ele quer. Então, hoje eu procuro objetivos, hoje eu quero um objetivo pra mim. Assim como o Valt, ele quer ser um Blader, ele quer ser o melhor Blader do mundo, ele quer ter amigos, fazer batalha toda hora com os amigos dele, se divertir. Hoje eu quero também isso pra mim, não querer ser o melhor Blader do mundo, querer batalhar com os amigos, mas eu quero ter um foco na minha vida, sabe? Um objetivo que eu quero seguir e ter uma sensação de ser um campeão, sabe? Assim como o Valt foi. E também eu quero amigos, pessoas que possam compartilhar desse momento comigo. É uma questão mais filosófica, mais individual minha. Talvez vocês se identifiquem também, mas é isso que eu quero passar nesse vídeo. É mais uma mensagem para me deixar aqui no canal gravada, porque talvez meu eu do futuro, ele chega aqui e vê esse vídeo e se identifica de volta comigo do passado. É uma brisa minha na cabeça que eu tenho, mas eu gosto de fazer isso. Então, se você curtiu o vídeo, se você gostou dessa reflexão, não sei, deixa o like aí pra me ajudar, deixa um comentário se você pensa o mesmo que eu, se você acha que o Valt é o melhor protagonista, se o Dran é, se o Shu, sei lá, seria um protagonista bom. Deixa a sua ideia aí, bora conversar. Eu sempre tô olhando os comentários, sempre tô interagindo com o pessoal. É uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Interagir com a comunidade, tirar dúvidas de vocês. É uma coisa que eu fico feliz de fazer. É uma coisa que eu gosto de chegar em um momento mais calmo da minha vida, olhar ali o celular, tirar um pouco do estresse do dia a dia, respondendo vocês. Conversando sobre coisas que a gente gosta, né? Beyblade, anime, essas coisas. Então, é isso. Tô falando demais, esse vídeo tá ficando longo mais do que eu já esperava. Então, valeu, falou e fui.